O Retrato de Dorian Gray, o único romance escrito por Oscar Wilde, um escritor irlandês, mas na cultura inglesa, né? Ele estudou em Oxford, da era vitoriana, na Inglaterra. Sobre o que podemos falar sobre esse clássico de 1890? Vai ter spoiler, né? Porque é um clássico de 1890, se você não conhece, então, enfim. O que nós podemos ressaltar dessa obra, além do que já foi falado? Ela basicamente vai dialogar com o mito de Narciso. De Narciso, se você não conhece, basicamente é um homem que era muito belo, Narciso. Quando ele nasceu, a voz do oráculo disse que ele seria muito feliz se ele não visse a própria imagem. Porque o dia que ele visse, ele iria se apaixonar por si mesmo. Daí vem o termo narcisismo, o amor ao ego. Mas ele vê sua imagem refletida no lago, se apaixona por ela. E existem vários finais. Os mais conhecidos é um que ele, ao apaixonar pela própria imagem, ele fica ali entretido, se afoga, tentando capturar ele mesmo. E um que ele encontra a ninfa Eco, e ela repete tudo que ele fala no final. E ele fica condenado, castigado a ficar ali com o Eco. O Narciso só enxerga a si mesmo e só ouve suas próprias palavras. Daí que vem o narcisismo. E o Dorian Gray é a história de Dorian Gray, um rapaz da aristocracia dessa época vitoriana, bastante rígida, onde tem os nobres. E ele vai ser retratado num quadro por um artista chamado Basil. E na mesma hora que ele está sendo retratado, pintado pelo quadro inteiro, né, de corpo, tem um outro homem chamado Lord Henry. Então a história vai orbitar esses três personagens, que são alter egos do próprio escritor, o Oscar Wilde. Tudo isso já foi inferido em várias análises que existem. Falam até metaforicamente que isso seria uma relação homoafetiva, né? Você sabe que o Oscar Wilde era homossexual, ele foi preso e condenado por isso, porque na época era crime ser homossexual, enfim, não vamos adentrar sobre isso. Há uma relação até com o banquete de Platão, digamos assim, porque o Lord Henry, ele vai meio que disciplinar o jovem Gray, Dorian Gray. Ele vai despertar todo esse hedonismo nele, que vai ser falado aqui. Vai ser tipo o coach do rapaz, que na Grécia Antiga eram chamados de mestres e os discípulos eram os erastas. E o mestre ensinava várias coisas para os seus erastas, né, no âmbito filosófico, social e até coisas meio que amorosas, uma relação da época. Mas enfim, além de tudo isso, a história vai aumentar esses três. Basil, que é o artista, o pintor. Dorian Gray, que é o jovem aristocrata belo, formoso, elegante. E o Lord Henry, um rapaz, um homem de comportamento hedonista meio questionável. Engraçado é que o Dorian Gray não tem noção da sua própria beleza. Ele só tem noção disso quando o retrato fica pronto. Quando o retrato fica pronto, um trabalho artístico, belo, perfeito, ele vê sua imagem refletida, na mesma hora ele fica triste. Que maldição! A partir de agora, a cada segundo eu irei envelhecer. Esse retrato não, estará belo, perfeito para sempre, como uma lua ou um poema. Veja esse diálogo moderno. Tem muita gente achando que o seu perfil na internet é perfeito. Fica retocando, é Photoshop, filtro. Aí a foto é perfeita, cheia de retocagem, repaginagem, é a perfeição imagética. Mas aquilo ali não é vida real, pelo amor de Deus, é só seu retrato, Dorian Gray. O narcisismo contemporâneo, né? Esse grande vazio de Narciso. Então esse diálogo moderno com as redes sociais é praticamente instantâneo. Essa vaidade. E a partir do momento que o quadro fica pronto, Dorian Gray tem uma relação de amor e ódio com a imagem. Na história, lá vai spoiler, ele esconde esse retrato, o retrato não aparece mais. Dorian Gray, passam-se os anos, ele não envelhece. Ele continua sempre jovem e belo. É aí que está a questão do filme, como se fosse um pacto que ele fez com a própria imagem. No fim, ele não termina nada bem. Também não vou contar o final para te deixar esse gostinho de ver se você consegue ler essa obra. E esse amor à imagem, esse ciúme de si mesmo. O Narciso agora é tão narciso que, além dele amar o ego, ele tem ciúme da própria imagem. E o que eu vejo acontecer hoje em dia. Chegamos até o cúmulo de redes sociais agora de amorosas, né? Uma que começa com Tim, termina com Der, aquele grande cardápio humano.
cheio de fotos retocadas, artificiais. Ninguém me garante que eu olhei a pessoa de verdade e a pessoa fica lá apaixonada, rolando aquele feed infinito. Nas redes sociais também uma coisa curiosa que eu vejo é que tem muitos jovens, geralmente jovens, vamos generalizar, mas geralmente, que agora estão postando fotos no perfil, onde o celular fica na frente, foto de costa, ou até perfil sem o rosto. Veja que o Dorian Gray moderno, ele ama tanto a sua imagem que ele não ousa nem mostrar seu próprio rosto. Mas o perfil fala para você. Nem sempre é o rosto que fala, é o perfil em geral, né? Ah, eu sou amante dos animais, sou aquilo outro, sou de direita, sou de esquerda, sou bacharelado, sou doutorado, doutor aquilo, sou coach. Então, o seu quadro digital moderno é o seu Dorian Gray que fala por você. Mas tudo isso, filho, é só retrato, é só a pintura, é só o que você pinta de si. Isso é testemunho vivo, sua vida real. Então tá cheio de narciso aí perdido nesses retratos modernos, esse Dorian Gray moderno. Interessante que o próprio escritor falou que esses 3 personagens seriam alter egos dele, que falou que seria o seguinte: o artista Basil é aquilo que ele pensa que é. O Dorian Gray é aquilo que os outros pensam que ele é. E o Lord Henry é o que ele gostaria de ser, um influenciador. É interessante essas diferenças, né? E o Lord Henry vai dar conselhos questionáveis para o jovem Dorian Gray, que ele é jovem, né, no começo da trama, tem 17 anos, se não me engano, e o Lord já é casado, um pouco mais velho. Ele trai a mulher, somente em saraus, uma vida libertina. Ele vai falar, é possível amar é possível ser casado? Sim, basta não amar a mulher. Um conselho meio assim questionável, né? A mulher vale quanto a beleza dura. Não existe livro moral ou imoral, existem livros mal escritos ou bem escritos. Ele dá uns conselhos meio esquisitos, né? Mas enfim, isso é a obra. E então esses 3 personagens que vão habitar a obra seriam alter egos de narcisos diferentes do próprio escritor. E essas diferenças que fazem com as redes sociais hoje em dia, né? Então, o que o Oscar Wilde achava que era, que os outros pensavam que ele era, o que ele queria ser. Esse jogo de vaidade, né? Assim como fala em Eclesiastes, vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Uma geração vai, a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol, põe-se o sol, volta ao lugar onde nasceu. Então, filho, vai tudo ficar aí. Mas o que você deixa a pinta de retrato, isso vai se apagar. Ninguém vai ligar para isso. É apenas 2 segundos de feed. É apenas um rolar de telas. É apenas a imagem, a aparência do que é a realidade. Não sejamos mais esses Dorian Grays, né? Esses narcisos modernos. Então, eu deixo como final uma frase do Sartre que eu gosto muito. Não importa muito o que a vida fez de você, mas importante é o que você faz com aquilo que a vida fez de você. Não ficar se importando com o que os outros falam de você, né? Não importa muito o que dizem de você. Não importa o que você faz com aquilo que dizem de você, né? Você tem que ir além dessas aparências, desses quadros pintados, artificiais, cheios de retoque. Vai viver a vida real. Se liberte desse amor ao ego, da sua própria imagem. Vai viver longe do espelho. Vai viver a vida real.